E aí galera, beleza? Vamos lá pro nosso vídeo, né? E nesse vídeo aqui eu quero falar, como havia prometido no vídeo anterior, sobre, né? é, Lucas capítulo 16, né? Por que é interessante? Isso dentro do assunto que a gente está abordando aqui, sobre essas questões, né? É, do fermento dos fariseus entrando no nosso meio. Exatamente por causa do entendimento da parábola. Tipo assim, muito dos entendimentos da Bíblia, eles foram modificados, tá certo? Muitas vezes porque a mensagem ali é clara, a quem está sendo direcionada aquela mensagem, entendeu? E tipo, as nossas pregações, os nossos ensinamentos aí que foi aprendido nas denominações, é, basicamente serviu, né, para passar o pano por cima da questão judaica, da condição, né, dos judeus acerca do conhecimento da palavra de Deus. Então, uma das parábolas que foi mais adulterada, assim, o seu entendimento, a realidade é essa, foi a parábola do rico e Lázaro. Né? A parábola ali ela é muito clara. A própria palavra, assim, sempre a parábola vai acabar se explicando. Jesus conta dessa forma. Mas a questão para eles é que realmente o entendimento espiritual daqueles homens estava cerrado mesmo, entendeu? E parece que parece não, mas não suficiente, não, vamos dizer, contentes, satisfeitos com isso, querem cegar nosso entendimento também acerca das parábolas, acerca dos ensinamentos do Messias, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Então eu vou mostrar para vocês que a parábola ela é muito clara, mas infelizmente a gente foi doutrinado a crer de outra forma. Um exemplo, a ideia de povo escolhido, único, e que isso não havia sido mudado, ou coisa do tipo, que eles não foram rejeitados, foi inserida a partir daquela Bíblia de estudo de Scofield, né? Tem vários documentos provando isso. Scofield foi bancado por banqueiros e banqueiros judeus para produzir a Bíblia de Estudo de Scofield. Tá? O conteúdo é o mesmo, mas as pessoas, infelizmente, não lêem o conteúdo da Bíblia. As pessoas leem o rodapé, veem o estudo, preferem ficar ouvindo lendo quadros, em vez de ler a própria Bíblia. Assim, eu passo estudos, eu oriento muitas pessoas, né? E vários deles jovens que querem entender sobre a Bíblia. Eu fico feliz com isso, feliz e preocupado, porque é uma responsabilidade muito grande, mas eu sempre digo para eles assim, cara, aí tipo, ontem mesmo estava conversando com um rapaz, eu conheci ele em um grupo que não tem nada a ver com os assuntos que a gente aborda. Um exemplo, eu conheci ele em um grupo, Pensadores Livres, né? Basicamente a gente revisa a história, fala de Big Tal e por aí vai, né? E aí o que acontece? Eu comecei, lógico, conversar dentro do grupo, e eu não omito a minha cristandade. Eu sempre vou lá e dou os exemplos como um cristão e tal, aquela coisa. Então o cara achou interessante. Veja bem, o cara que não tem contato nenhum. Daqui a pouco o cara tá lá no meu PV perguntando: pô, Gigão, tu falou isso? Porque eu comecei a falar da questão do casamento cristão, como deveria ser o comportamento do homem e da mulher e tal, pra galera, né? Então o cara ficou ali, tipo, veio me perguntar e tal. Conversa vai, o cara já começou a ler a Bíblia, né? E eu fico feliz com isso. O cara já começou. E aí hoje, né, de manhã, ele veio pra mim: pô, Gidão, que livro você recomenda pra mim entender a Bíblia? Porque, cara, eu quero entender umas coisas assim sobre o que você falou do casamento. Eu falei: não posso te recomendar livro. Eu vou te recomendar uma visão de terceiros. O que eu vou te recomendar para você começar a entender algumas coisas, alguns princípios, é assim, ó. Eu vou te passar uma leitura, é uma leitura difícil, mas o que você não entender, pode ser um i, você vem e me pergunte, certo? E eu vou te mostrar aonde em outro lugar na Bíblia já está explicando isso, porque geralmente é o que acontece, né? E aí eu pedi para ele ler carta aos Romanos e aos Gálatas, né? E eu vou entrar pesado em Gálatas e Romanos aqui para continuar abordando esse assunto e outros aí que está inserido ali dentro dessas cartas, né? E pronto, ele vai começar a ler lá, ele vai vir tirar as dúvidas, com certeza vai. E por que o cara está na sede? E essa sede é a melhor sede que poderíamos ter, tá certo? Então assim, é muito fácil pregar terror e pânico, é muito fácil manipular. O difícil é você mostrar a verdade.
E muitas pessoas têm raiva da Bíblia, têm raiva da palavra de Deus, têm raiva de Deus por causa das denominações e dos falsos ensinos, por causa dos YouTubers. Porque quando eu chego assim, mostro pra... Não, calma aí. A Bíblia diz isso. Ah, mas fulano de... Não, você leu isso na Bíblia. O cara usou a Bíblia. Ah, mas ele é cristão, mas ele é... Não, calma aí. O que é que ele disse? Aí eu mostro lá na Bíblia pro cara que não era aquilo. O cara fica maravilhado. Entendeu? O cara fica maravilhado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente apregoa, com o que a gente passa para as pessoas, tá? Dado essa introdução, né, eu tô achando um pouco estranho porque eu mudei a câmera aqui para gravar e tá, sei lá, tá muito nítido do costume que eu tenho. Mas é isso aí. Bom, avisos. Avisos eu vou deixar pro final do vídeo sempre, tá certo? Então vamos passar aqui para o que é importante. Vamos lá para Lucas. O café. Lucas capítulo 16. O subtítulo, tá? A gente não deve levar em consideração. A gente não deveria levar em consideração nem capítulo nem versículo. Mas, bom, tá aqui. Eu vou ler todo o capítulo. O foco vai ser a parábola do jovem, a parábola do rico e Lázaro. Esse é o foco aqui da minha mensagem, da onde eu quero chegar, tá certo? Porém, qual é o primeiro erro do pessoal quando vai falar dessa parábola? Porque assim, o entendimento que se tem da parábola do rico e de Lázaro é que está falando do pós-vida, do Hades, do Seol, do céu e inferno. Não, não é a mensagem aqui. Apesar que Jesus usou elementos conhecidos na época, que era essa confusão que eles faziam sobre pós-vida, eu posso entrar... O porquê Jesus usou esse exemplo do Hades, do abismo, da divisão? Eu posso entrar nisso quando eu for falar da questão do casamento, por exemplo. Por causa... Existiam seitas, crenças sectárias dentro... podemos dizer que lá já existia o judaísmo como a gente conhece hoje. Apesar que o judaísmo de hoje é um braço... tipo, o sucessor espiritual do... De espiritual não tem nada, mas é um exemplo, né, que a gente fala, o sucessor espiritual do farisaísmo, tá? Então, vamos dizer que o judaísmo de hoje ele é um misto de farisaísmo com os saduceus, tá? Então, você tinha os saduceus e você tinha os fariseus. Então, é um misto, tá? Tinha outras ali, mas eu acho que zerou, acabou. Um exemplo, os zelotes, né? E por aí vai. E tinha os zelotes e os... tinha uma quarta lá que eu estou esquecendo o nome. Então podemos dizer que o judaísmo hoje é o sucessor espiritual dessas seitas sectárias aí dos tempos bíblicos, né? E tal. Então a gente vai entender agora, né? O que o Jesus quis dizer aqui na parábola, né? Então vamos lá. Lucas capítulo 16. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me receba às suas casas. E chamando a si cada um os seus devedores, dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Né? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assenta-te já. Escreve 50. Disse depois o outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Veja bem. E tomou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo,
também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quer dizer, ó, veja bem, o que é que Jesus está falando aqui? Você vê que ó, o senhor da propriedade, ele deu uma riqueza, certo? Uma responsabilidade ao mordomo, certo? Esse mordomo começou a roubar o dono da riqueza, certo? E para não pagar a pena, ele começou agora a manipular, a fazer barganha, a trocar a confiança que o seu senhor tinha, né? E a manipular ali os outros servos, fazendo com que esses outros servos também se corrompessem, de certa forma, certo? Porque ele foi em nome daquele senhor, certo? Esse servo infiel, esse mordomo, ele foi em nome do senhor da propriedade e disse: você deve 100, né? Sim, sim, sim. O senhor, o meu senhor mandou eu vir aqui. Entendeu? Você me paga 80. Entendeu? Você paga 80. Segura o demais. Por quê? Caso acontecesse algo, ele estaria em respaldo com aquelas outras pessoas. Entendeu? Só que o que? O que ele fez foi um engano. Né? Ó, disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. Né? E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quer dizer, e ele acabou enganando o senhor, né? Porque o senhor achou que ele foi prudente, que ele foi lá e organizou tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos continuar. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Certo? E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Né? São até hoje. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casa com outra adúltera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Né? E aqui ele vai entrar na questão do casamento. Mas veja bem, de quem Jesus estava falando aqui? Desse mordomo infiel que enganou o seu senhor e que passou a praticar, né, a questão da usura, da avareza com o dinheiro para se assegurar neste mundo. Jesus diz claramente, certo? Que eram os fariseus, os mestres da lei, os doutores, os sábios do Talmud, certo? Então o que acontece? As pessoas leem isso aqui, já é difícil, você vê que é difícil explicar isso. Mas se você pegar o que Jesus está falando, ele está falando deles diretamente. Eles pegam aquela riqueza que lhe foi confiada. O que seria a riqueza? A lei. A lei, o entendimento. Eles pegam aquilo e em vez de eles fazerem um trabalho justo, eles vão fazer o que se fez em Marcos, o que se fez nos estudos anteriores que eu passei. Eles vão anular a lei para se favorecer de uma oferta de dinheiro, de avareza, de soberba, de poder, de aparência. Que é isso que eles fizeram. E aqui entra também a questão do casamento. Como eu expliquei nos vídeos anteriores, se vocês estão bem ligados, acerca que eles podem anular um casamento, mesmo casamento, segundo a Torá, estando legalizado, correto, foi feito, e eles podem lá por qualquer motivo impugnar aquele casamento daquela pessoa, mesmo ela querendo manter o casamento. Veja o quanto os caras manipulam a própria lei que eles dizem seguir, né? E agora a gente entra propriamente na parábola do rico e do Lázaro.
que é uma continuação direta do contexto. Olha, veja bem. Ora, havia um homem rico, e entendam, este homem rico representa os fariseus, representa o povo de Israel, tá? Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Eu poderia ir no Antigo Testamento falar sobre a questão da púrpura e do linho. Sempre quando Deus quer se referir a Israel e a sua prostituição, ele vai se referir exatamente à roupa que Israel está vestida, né? E ainda fala dos alimentos que deu a ela para ela engordar. Mas aqui fala da roupa e sempre vai estar atrelado. Púrpura e linho, gente, não está aqui à toa. Jesus não falou para enfeitar. É exatamente para indicar de quem ele está falando. Havia também um certo homem, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia chegado às portas daquele, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíram da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Veja que é interessante, e o paralelo traçado aqui é diretamente com a questão da mulher cananeia, ao qual ela pede para que Cristo ore por sua filha, que está endemoniada. E Jesus fala o quê? Não é permitido, né, dar aos cães o conhecimento, a palavra. Não é permitido. Ele tratou os gentios como cães, porque é assim que eles tratam. E aí a mulher vai lá e se humilha. Ela se humilha e diz: mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí Jesus olha para ela: nunca vi tamanha fé neste lugar. Vai, tua filha já está curada. Quer dizer, ali Jesus já vai demonstrando a chamada de nós gentios. A gente estava apto a se humilhar para entender a verdade do evangelho, para o aceitar. Enquanto aqueles que se julgavam os sãos, né, que não precisam de médico, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender, certo? Eu não, porque eu não estou lembrado exatamente onde está essa leitura da mulher cananeia. Né? Mas eu poderia ler ela aqui, certo? Mas é isso. Vamos continuar a nossa leitura. E aconteceu que o mendigo morreu, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui é onde começa a confusão. Ah, é o pós-vida, a gente vai descansar em Abraão. Não, a mensagem aqui não é essa. Vamos lá. E morreu também um rico e foi sepultado. Certo? Presta atenção aqui agora que aqui desenrola. O Lázaro, o mendigo, morreu, foi para o seio de Abraão. O rico morreu, foi para a sepultura. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha o detalhe. Lázaro estava no seio de Abraão. Então ainda não entendi. Calma que você vai entender quem é esse rico. E no inferno, vamos lá. E clamando disse: Pai Abraão. Quem é que diz que é filho de Abraão? Quem é que fica o tempo todo exclamando isso? Quem é que foi acusar Jesus de curar, fazer milagres em nome de Beelzebu? E se dizia filhos de Abraão. E aí Jesus fala: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam nas obras que eu faço. Porque Abraão acreditou. Quando Jesus vai falar, né, que se assentou com Abraão, eles ficam ali, tipo, o cara não tem nem 50 anos e se assentou com o pai Abraão. Jesus está exatamente contando o episódio quando Abraão está discutindo com ele acerca de Sodoma e Gomorra, né, e também antes do nascimento de Isaac, tá certo? Então ali, você vê que claramente eles ficavam o tempo todo dizendo: somos filhos de Abraão, e Jesus vai falar: não, vocês têm por pai o diabo e querem agradar a ele. E aí os caras ficavam loucos, porque era um absurdo. Os caras se achavam o máximo por serem filhos de Abraão, descendentes carnais de Abraão. E aí chegava um homem lá e dizia: não, vocês têm por pai o diabo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. E aqui, eles clamam lá do inferno, né, da morte. Isso aqui é uma parábola, gente. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Isso aqui é consciência,
tá? Isso aqui é exatamente a questão da consciência. Eles não conseguem ter consciência do arrependimento. Então eles ficam em tormento vendo a nossa liberdade cristã. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, que é a lei. O abismo é a lei. Você não pode passar para a graça de Cristo, para a justificação pela fé, enquanto estiver na lei. Você que circuncidou, já era, vai viver pela lei. Você que tenta guardar o sábado, já era, vai viver pela lei. Você que tenta fazer todas essas coisas judaicas, vai viver debaixo da lei. E esse abismo não pode ser transpassado até que você entenda a complexidade. Agora, a questão da circuncisão, eu acho, para mim, tá? Isso é uma opinião minha que já era, porque é uma marca na carne, tá certo? E não tem como ser removida. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Veja bem, ele está pedindo para que vá lá e dê testemunho à casa dele, aos irmãos dele. Vejamos. Disse-lhe Abraão. Cara, isso aqui é muito, muito esclarecido para as pessoas usarem essa palavra de outra forma. Disse Abraão. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E era exatamente o que Jesus falava: se vocês ouvissem Moisés e os profetas, vocês entenderiam que eles testificam de mim, que eles falam de mim. Jesus aqui, como Abraão, está dizendo: você tem Moisés e os profetas, ouçam eles. Você não precisa de ninguém vindo dos mortos. E aí Jesus dá lá a cartada final, né? E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E aí o que é que Jesus fala? Porém, ele disse: se não ouvem a Moisés, porque não ouviram até hoje, não ouvem os profetas, porque não ouviram até hoje, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Ressuscitou alguém dos mortos para tentar falar com ele, gente? Vocês entenderam agora o que a parábola quer dizer? A dureza do coração dos judeus não pode ser quebrada até quando Deus quiser. É duro, é duro. E eu não estou aqui falando de predestinação, de eleição incondicional, não, tá? Eu não acredito nisso. Para mim, calvinismo é doutrina satânica. Vou deixar logo claro aqui para que ninguém deturpe aquilo que eu estou falando. Calvinismo, para mim, é doutrina satânica, tá? É doutrina satânica. Não é isso. Agora, há propósitos, desígnios de Deus que não pode ser mudado. E um deles é que se chegue ao fim e esse povo só reconheça lá no final. E eu digo, por mais que toda a congregação de Israel venha chegar à luz do conhecimento, apenas o remanescente se salvará. Não vou entrar nesse assunto, eu acho polêmico e não é conclusivo da minha parte sobre quem seria o tal remanescente, tá? Mas a Bíblia dá traços aí. Então, a hora oportuna é essa, é sair do judaísmo, é deixar de usar o conhecimento, porque quando Paulo se converteu, quando ele tratou aquele conhecimento farisaico que ele tinha como esterco, como lixo, como algo ruim, como algo imprestável, incapaz de o orientar. Quando ele teve esta consciência, foi que ele conseguiu enxergar a verdade da palavra. Então essa é a solução para qualquer judaizante. É simplesmente abandonar toda a sua prática. Esquecer qualquer valia que aquilo tenha e entender o evangelho da graça de Deus. Então vocês compreendem que a parábola do rico e Lázaro, ela fala da dureza do coração, ela fala das tentativas que o Senhor fez de alertar o povo hebreu e eles não ouviram. Repararam? Veio Moisés, veio os profetas, veio o Cristo, mataram o Cristo, como está predito em Isaías. Mataram o Cristo ressuscita e ainda assim eles não ouvem. Ainda assim eles não ouvem o Cristo ressurreto. Só que tentam desvirtuar essa parábola, ou todo o capítulo 16 de Lucas, falando de pós-vida, falando de Hades, céu, fica nessa discussão.
Ah, inferno é eterno ou não é? Como é que funciona? Ah, será que os mortos podem se comunicar com o vivo? Cara, tá muito claro na Bíblia que não pode. Em outros textos, Jesus usou de parábola para explicar a cegueira mental e espiritual desse povo. Usou de parábolas para mostrar que vocês já tiveram os profetas, não ouviram. Vocês tiveram Moisés, não ouviram. Vocês acham que vão ouvir alguém? Vão me ouvir mesmo que eu volte dos mortos? Pois é, não ouviram também. E esse é o entendimento real dessa parábola. Certo? Porque está muito claro. Muito claro. Né? Olha isso. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles ouvem? Dizem que ouvem. Dizem que ouvem. Dizem que ouvem na seguinte questão, como eu falei no vídeo passado. Eles ouvem manipulando, mentindo. É assim que eles ouvem. Porque eles usaram essa mentira para matar Estevão. Estevão fala contra este lugar e contra esse santo lugar, né? E contra os nossos pais, os nossos antepassados. Não foi isso que eles disseram? Mas eu demonstrei para vocês que no Talmud eles modificam a lei, eles anulam a lei ao bel prazer, a hora que querem, para justificar seus erros. Como eu mostrei em Marcos, que eles vão lá e pedem uma indulgência a um homem para que ele esteja livre da obrigação de honrar pai e mãe. É isso que eles fazem. Não é verdade? Tem um texto aqui, deixa eu dar uma olhada nele, que eu acho que para complementar aqui a nossa leitura, né? Vamos lá. Lucas capítulo 12. Ajuntando-se entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, meus amigos, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, e temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais ansiosos de como ou do que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Certo? Então você vê, poderosa essa mensagem. Esse texto aqui sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo, eu também futuramente vou ter que falar sobre ele. Porque isso aqui ele vai falar, ele já explica claramente o que seria a blasfêmia do Espírito Santo, que muita gente acaba tendo dúvida, né? Ó, Lucas capítulo 11, versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhes um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lhe lavara antes do jantar. E o Senhor disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus.
Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais primeiro os assentos e as sinagogas e as saudações das praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como os sepulcros, que não aparecem, e as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe: Mestre, quando diz isso também nos afronta a nós. E ele disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificais, pois, que sentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros. Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim eu vos diga, será requerido dessa geração. A de vós, autores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. E essa questão de acusação vai ser interessante quando eu falar da parábola da mulher adúltera. Ali foi uma tentativa de pegar Jesus em uma falha acerca da lei, porque eles achavam que Jesus não conhecia a lei, e Jesus conhecia. E é por causa disso que a mulher ela foi absorvida. Não foi uma bondade em si, sabe? Ah, Jesus foi bonzinho com as mulheres. Não. Jesus ali aplicou a lei para julgar a mulher, tá? Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá certo? Eu repeti uma leitura que eu fiz no vídeo passado, justamente para vocês começar a entender que não é só os apóstolos, como alguns dizem. Ah, os apóstolos tiveram influência romana e por isso combateram o judaísmo, combateram os fariseus. Não. Olha o Cristo aqui, o tempo todo porrada nos caras. Certo? Então é isso, galera. Bom, avisos. Dando continuidade aí ao meu projeto do carrinho, quem se interessar em ajudar, eu vou deixar algumas informações aí na descrição do vídeo, tá? Tem uns vídeos que eu falo sobre. Deixar contato aí para quem tiver interesse, tirar suas dúvidas. Vou também disponibilizar um link, né, da loja virtual aqui, vendendo umas camisas, umas canecas, para dar uma ajuda, uma força no canal, tá certo? Caso vocês se interessem, compartilhem. Também tá aí o link do meu Facebook, caso queiram ter um contato, tá certo? E no mais, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo aí, se Deus nos permitir.